Olá, espero que estejam tendo um ótimo dia. Eu sou a Lara Ferreira dos Reis, estudante de Artes Visuais na UFMG, e eu estou aqui hoje para apresentar a minha iniciação científica sob a orientação do professor Jorge Rambrango Tillich. Aquatinta, um breve panorama histórico. O que é aquatinta? Vocês podem estar se perguntando. Aquatinta é uma técnica indireta da gravura em metal, ou seja, que usa ácidos para gravar a imagem sobre a chapa. A aquatinta ela é feita usando uma resina vegetal chamada de breu, que é polvilhada sobre a chapa, e então aquecida e se adere à superfície. Mergulhamos essa chapa no ácido e obtemos esse efeito de pontilhados brancos, porque áreas são protegidas pela resina e áreas são expostas ao ácido. E essas áreas são corroídas e mais tarde segurarão a tinta que será impressa na folha de papel. Conseguimos assim o efeito desde cinzas claros até pretos. Nessa pesquisa, nós buscamos trazer um pouco mais da história da aquatinta. A aquatinta, como técnica, ela foi muito aplicada durante a história da gravura em metal, mas não muito foi discutido sobre ela. Assim, através de uma pesquisa em livros, produções teóricas da gravura e da gravura em metal, porque não há manuais sobre a aquatinta, nós buscamos obter um panorama histórico desde a sua origem até o momento atual da produção aqui em Belo Horizonte. E para isso, nós precisamos, quanto mais recente a produção, mais nós precisamos de registros gráficos, como catálogos de exposição e inventários dos museus, que até hoje ainda recebem essas obras contemporâneas. Então, nosso objetivo será fazer um panorama histórico e um inventário dos artistas e obras aqui de BH que utilizaram a aquatinta. As suas origens são um tanto imprecisas. Não sabemos bem como chegou a esse tipo de resultado que temos aqui nessas duas gravuras. Aqui podemos ver a textura delas com o pontilhado branco, mas por volta de 1650, o gravador de mapas Jan van de Velde teria produzido esses dois retratos imitando duas pinturas. Depois disso, a técnica se perde por um século, até termos a produção de Jean-Baptiste Lebrun, que por muito tempo foi quem foi creditado pela criação da aquatinta, pela invenção dessa técnica, mas que, na verdade, seria mais adequado dizer que foi ele que aperfeiçoou utilizando a caixa de resina, pois muitos contemporâneos praticavam a técnica. Depois disso, na Inglaterra, Paul Sandby foi o responsável por publicar um tratado, chamado Um Modo de Copiar Desenhos sobre Chapas de Cobre, descoberto por Paul no ano de 1775, que ele chamou de aquatinta. Então, Paul Sandby foi o responsável por dar o nome à técnica e também por popularizá-la entre a escola de aquarela na Inglaterra, que ficará utilizando para difundir suas imagens até que seja substituída pela litografia depois de 1830. Nesse contexto da sua origem, da aquatinta, pouco se falava de uma originalidade, de uma autenticidade ou de um potencial expressivo dessa técnica. Francisco Goya é uma das poucas exceções que, além de pintor, foi um exímio gravador e tinha essa íntima relação com a aquatinta que tanto utilizou em várias de suas séries para conseguir esses lindos resultados. Então, aqui podemos ver o início de uma expressão por meio da aquatinta, que será continuado pelos impressionistas, aqui o exemplo da pintura americana Marie Cassatt, que começam a experimentar com a técnica, e depois nas vanguardas, que pela sua própria ideia de ruptura com as técnicas tradicionais, enxerga a gravura como um caminho para renovar a arte. Então aqui temos Picasso, pintor espanhol, como exemplo. No Brasil não havia a tradição da gravura e nem da gravura em metal. Carlos Oswald, nascido na Itália, traz ao Brasil suas gravuras, e isso aqui as primeiras gravuras em metal, em 1905,
e também abre uma oficina no Liceu de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro. Isso possibilitará que uma nova geração de gravadores aprenda como fazer a gravura aqui em solo brasileiro. Exemplos dessa época, depois de Carlos Oswald, mas ainda contemporâneos, são Anita Malfatti e Lazar Segal, que aprenderam a fazer a gravura fora do Brasil, trouxeram suas gravuras para expor aqui em solo brasileiro e influenciaram as próximas gerações de gravadores. Depois dos pintores modernistas, podemos sair um pouco do eixo Rio de Janeiro e São Paulo e virmos um pouco para Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Belo Horizonte, em que a modernidade e o circuito artístico se fortaleceu a partir de 1940 com a construção do conjunto arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, que tinha um desses prédios, que era o cassino da cidade, que em 1957 se tornará Museu de Arte da Pampulha. Esse museu recebe obras de toda a história dos salões, desde os salões municipais até os salões nacionais, doações de artistas e também obras contemporâneas agora. Dentro desse variado acervo, localizamos 141 gravuras em metal, das quais essa lista de nomes seriam os artistas que teriam utilizado a aquatinta para fazer suas obras. Enfim, algumas considerações. Conseguimos fazer o panorama histórico. As origens da aquatinta possivelmente são tão difíceis de se localizar por sua valiosidade na época, por conseguir imitar aquarelas. E o último ponto é que ainda há muito a ser pesquisado, pois essa pesquisa ainda não se finalizou e ela vai acabar só em agosto, então ainda há muito a acessar sobre o Brasil e sobre Belo Horizonte. Mas por enquanto é isso, esse foi o relatório intermediário. Espero que tenham gostado de 370 anos da história da aquatinta resumidos. Obrigada!